E aí, deixa eu pedir um favor para vocês, tá? Se por um acaso vocês perceberam que eu não coloquei a aula para gravar, porque aparece aí ó, um aviso que a aula está sendo gravada, se por um acaso um dia eu vier aqui e vocês perceberem que eu comecei a aula e não gravei, tá? Aí fala assim, ô LP, tá gravando a aula? Só porque para depois a gente ter o material completo lá no YouTube e no Ava, tá? Para não ficar faltando coisa. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora aqui. Então vamos começar ó, falando de fundamentos de projeto, né? Essa disciplina instalações elétricas de baixa tensão, né? A gente aprende todas as normas, todas as regras para fazer uma instalação elétrica, tá? Visando capacitar todo mundo aqui a fazer um projeto elétrico residencial, tá? Eu acredito que essa é a principal base, um projeto elétrico de baixa tensão, né? Não vamos deixar um pouco mais amplo, porque baixa tensão, tá, pessoal? Alguns empreendimentos, comércio, pequenas indústrias também são agraciadas, né? Também dentro trabalham nessa variação de tensão, de baixa tensão ainda, tá? Mas normalmente, tá? A grande maioria dos projetos de baixa tensão que a gente vai trabalhar aqui são projetos residenciais, tá? Como a gente vai aprender a fazer um projeto elétrico, né? Então, o primeiro passo nosso aqui é aprender os fundamentos de um projeto. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Quando a gente olha, né, na nossa residência, então todo mundo aí tá em casa, né, com essa chuvinha. Se todo mundo olhar, ó, você tá olhando para frente de um computador ou de um celular, tá? Que tá ligado a uma bateria que a gente carrega. Tem uma luz que está iluminando vocês, tá? Tem gente que está aí em frente à televisão que está ligada. Então tudo isso, né? Então a pessoa vai fazer um café para assistir a aula, liga uma cafeteira elétrica. Então olha só, dentro de uma casa, né? Dentro de uma residência, a gente tem diversos equipamentos que são ligados à tomada, né? Pessoal, esses equipamentos ligados à tomada, tá? A tomada nada mais é do que um ponto de energia elétrica, onde todo equipamento que a gente pluga nela passa a consumir um valor de energia, tá? Pessoal, a instalação elétrica, tá? Mas essa energia, né? Bom, então vamos pensar só, a energia, né? Ela é gerada nas usinas geradoras de energia, né? Hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, tem uma série, né? Eólicas, com o movimento das ondas. Então tem uma série de formas da gente gerar energia elétrica, né? Mas o que é importante a gente saber, né? O que a gente sabe é que a energia, a não ser que você tenha aí na sua casa um painel fotovoltaico, né? Um painel solar, a energia que você está gastando nesse momento, ela não está sendo gerada aí dentro da sua casa, né? Ela está sendo gerada e bem longe, tá, pessoal? A gente ainda aqui em Poços, a gente tem a Saturnino de Brito que gera energia aqui para a cidade, tá? Mas tem algumas cidades que recebem, por exemplo, o interior de São Paulo recebe energia lá da Itaipu, que está que tá em outro estado, tá? Na divisa do Brasil com o Paraguai, lá no interior do Paraná, né? Então, a energia não é gerada na sua casa, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Como a energia chega na entrada da sua casa, tá? Isso não interessa. Isso aí é para o pessoal de elétrica que estuda sistema elétrico de potência. Mas o fato é que a energia é gerada em Itaipu, né? E quando a gente olha para a rua e a gente vê os postes com os fios de alta tensão, é essa energia sendo transportada ao longo das cidades, né? E se todo mundo olhar, pessoal, tem um poste, né? Tem um fio que sai do poste e entra na sua casa. Então, olha só, pessoal, mas olha só, tem um fio só que sai do poste, né? E que entra na minha casa.
Às vezes, se você mora em condomínio mais novo, isso não é tão visível, tá? A gente não consegue enxergar isso muito bem. Mas quem mora em casa, e principalmente casa mais antiga, né? A gente consegue ver com muita clareza. Às vezes, tem algumas casas tem até algum poste, tem um pequeno poste no muro e tem um fio saindo direto do poste e chegando na sua casa. Mas é um fio, né? E olha só quantos pontos de energia você tem na sua casa. Então, você tem vários pontos de energia. Você tem pontos de luz. Pessoal, isso tudo, tá? Então, essa energia que entra na sua casa, de todo esse sistema, toda essa malha de transmissão, né? Então, toda essa malha de transmissão, para nós, nesse momento, não nos interessa, né? Mas aquele fio que está chegando no meu relógio de medição de energia de luz, né? E a partir do relógio para minha casa, tá? Todo esse conjunto de equipamentos e componentes interligados entre si, tá? É a nossa instalação elétrica, tá? O objetivo dela é fornecer luz, calor para os elementos, para os aquecedores que a gente tem, movimento, sinais, tudo isso, tá? Então, o que, que é uma instalação elétrica? Instalação elétrica é todos os componentes que fazem parte da minha rede de distribuição de energia elétrica na minha casa, tá? Então, tomadas, ponto de luz, né? Todos os fios, os conduítes, os elementos disjuntores, os elementos de proteção, tudo isso faz parte da minha instalação elétrica. E tudo isso, então, se tudo faz parte da instalação elétrica, quando eu vou criar um projeto elétrico, eu tenho que ficar muito preocupado com isso, tá? E eu tenho que ficar muito preocupado, não, isso é da minha alçada, isso me compete ao projetista, tá? Então, a partir de agora, eu vou referir a nós, que estamos aprendendo a fazer um projeto elétrico como projetistas, né? Então, independente do curso que você faz, no momento que você senta para fazer um projeto, você é um projetista. Então, todos esses elementos são de preocupações do projetista, tá? Então, desde a tomada que eu vou usar, o fio que eu vou usar para transmitir, tudo isso nos é caro, tá? Então, olha só, pessoal. Então, esses elementos da instalação elétrica, tá? A gente pode separar eles um pouquinho, ó, entre circuito elétrico, tá? Que é o conjunto de corpos ou meios por qual pode haver corrente. Sistema elétrico, circuito ou conjunto de circuitos elétricos interrelacionados, constituídos para atingir um determinado objetivo. Então, olha só. Se você observar, né, todo mundo tem na casa de vocês, tem uma caixa de distribuição de energia, né? Algumas casas mais antigas têm menos, algumas casas maiores, mais novas têm mais, mas é a famosa chave, né, que a gente chama popularmente de chave, que quando ela cai, você fala, poxa, caiu a chave, vamos lá religar a chave, né? Então, olha só, pessoal, tem alguns sistemas que tem vários disjuntores, né, várias chaves, e tem elementos que tem menos, tá? Mas cada chave que a gente tem ali está ligado a um circuito elétrico diferente, tá? As boas práticas de construções de circuito elétrico, pessoal, fazem a gente setorizar, tá? Então, em vez da gente fazer um circuito elétrico para a casa toda, tá? Que é esse elemento por onde vai passar energia, a gente faz vários circuitos elétricos. Um circuito elétrico para o banheiro, um para a sala, cozinha, e um para sala, um para salas e para os quartos, outro para a cozinha, tá? Então, o circuito elétrico, ele é um conjunto de corpos no qual pode haver uma corrente elétrica, tá? O sistema elétrico, pessoal, é o conjunto de circuitos elétricos, tá? Então, uma casa, antigamente, as casas tinham um circuito elétrico só que alimentavam elas todas, tá? Mas, pessoal, a gente tem que entender que antigamente a nossa demanda energética era muito, muito menor, né? Toda a família tinha uma televisão só, né? A família dormia mais cedo, não tinha computador, videogame, celular para carregar, então era uma demanda muito pequena, né? Então, um circuito elétrico atendia a demanda daquela casa. Hoje em dia, né? Todo mundo tem pelo menos duas televisões, computador,
uma série de outros forno elétrico, coisas que não existiam antigamente. Então fez por bem, tá? Por segurança, e aí eu vou explicar direitinho no decorrer do curso, como que a gente divide o meu sistema elétrico em pequenos circuitos elétricos, para que a gente possa, assim, para que a gente possa, até porque as demandas são diferentes, né? A demanda de um circuito elétrico de banheiro, onde vai ter o chuveiro, não é a mesma demanda da sala, né? E então tudo isso influencia tudo isso influencia na minha divisão de circuitos. Espera aí, pessoal, que deu uma travadinha aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Mas espera aí que o meu PC deu uma travadinha aqui. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então vamos lá. Sim. Então, olha só. Deixa eu ver se foi. Foi. Então vamos lá, pessoal. E a instalação elétrica, tá? Então, o sistema elétrico são todos os elementos por onde passam corrente. A instalação elétrica é um conjunto de componentes elétricos associados com a característica coordenadas entre si, constituído para uma finalidade determinada, tá? Então, pessoal, uma instalação elétrica pode ser, tá? Um conjunto de disjuntor chuveiro, isso é uma instalação elétrica, tá? A instalação elétrica que a gente faz normalmente para um forno elétrico. Então, tudo isso a gente fala que é uma instalação elétrica dedicada. Pessoal, em um sistema elétrico, tá? Então, em síntese, em um sistema elétrico, o sistema elétrico são os componentes que conduzem corrente e uma instalação elétrica são os componentes elétricos condutores e não condutores, tá? Mas que fazem parte do seu funcionamento, como os condutos, caixas, estruturas de suporte. Ou seja, né? Então, olha, na minha instalação elétrica, eu tenho os elementos que vão transmitir a corrente. Então, os meus fios, tomadas, tá? Tudo isso é o meu sistema elétrico. A minha instalação elétrica, então, os fios, a tomada, mas todo esse conjunto, né? A caixa aonde a tomada vai ser colocada, que é a minha estrutura de suporte, né? Os condutos por onde os fios passam por dentro da parede. Então, tudo isso faz parte da minha instalação elétrica. Principal. Oi. Então, o sistema elétrico está dentro da instalação elétrica, no caso. Uhum. A instalação elétrica é o meu sistema elétrico e todo o restante. Deu para entender? Beleza. Então vamos lá, ó. Pessoal, assim, cada instalação, tá? Cada instalação corresponderá a um sistema. É isso que a gente está falando, ó, né? Que a instalação elétrica, ela está englobando o sistema e mais outros elementos, tá? Então, olha só, pessoal, em um projeto, tá? O que a gente tem que se importar? Então, quando a gente vai fazer um projeto, é muito importante e isso é muito bom a gente estar numa sala com arquitetos aqui, tá? Porque em um projeto a gente tem que preocupar com as plantas e os detalhes, né? Ou seja, por onde vai passar a minha instalação, tá? E com que seria aqui a instalação elétrica. Então, o conduíte, né? Todo mundo sabe o que é conduíte ou condutor, pessoal? Ou tem alguém que não sabe? Bom, conduíte, tá? Se alguém não sabe, pessoal, é aquele fio, tá? Então, assim, ó, a fiação, né? A fiação, ela passa por dentro da parede. Hoje em dia, é claro que nem sempre, né? Tem algumas fiações que passam
em tubos fora da parede. Hoje em dia, né, é até uma tendência, vocês podem falar melhor que eu, mas o estilo industrial, é industrial que chama esse estilo, onde a fiação passa por fora, parede de tijolo à vista, tá? Mas, num geral, né, o comum é a instalação passar por dentro da parede. Mas o fio não passa solto lá no meio da parede. Ele passa dentro de um tubo, né? De um cano que protege ele. Esse cano é o que a gente chama de conduíte ou condutor. Então, por onde vai passar esse conduíte, né? Então, olha só, porque pensa, cada conduíte que eu coloco no meu sistema é um rasgo que eu preciso fazer na minha parede, né? Então, olha só, o ideal é que a gente passe isso de maneira mais inteligente possível, né? Então, assim, por exemplo, o conduíte que vai... A sala e o quarto é do lado, então, em vez de eu fazer um conduíte para a sala e um conduíte para o quarto, seguindo caminhos diferentes, eu faço um conduíte que vai até a sala e eu ligo o da sala no quarto, né? Dessa forma, eu faço uma trajetória menor, e aí eu faço menos, eu tenho que rasgar menos parede, menos teto. O meu conduíte vai passar pela parede, o meu conduíte vai passar pelo teto. Por onde que ele vai passar? Então, tudo isso, né, é a parte da instalação elétrica, ó. IE, instalação elétrica. Então, isso tudo é de extrema preocupação em um projeto, né? E a outra preocupação são os esquemas elétricos, né? Então, quantos circuitos vão ter? Esses circuitos vão ficar no meu painel elétrico, tá? Vai ser um sistema unifilar, trifilar, tudo isso a gente vai aprender, tá, pessoal? Mas essa preocupação faz parte do meu sistema elétrico. Ou seja, pessoal, cabe ao projetista que vai fazer um projeto de instalação de baixa tensão, cabe a ele se importar, cabe a ele projetar esses dois detalhes, tá? Tanto o projeto da instalação elétrica quanto o projeto do sistema elétrico, tá? Todo projeto elétrico de baixa tensão é composto por alguns documentos essenciais para a sua execução. A gente vai aprender a fazer todos eles, tá? Essa disciplina, ela é basicamente uma disciplina que vai ensinar vocês a preencher documento. Mas não é preencher, tá, pessoal? Falando assim, fala, putz, que matéria chata. Eu não queria fazer contabilidade. Não, tá? A gente vai aprender a projetar, tá? Então, todo o nosso projeto, ele tem que ser apresentado na forma de alguns documentos essenciais, tá? Diagrama elétrico, lista de potência, diagrama do quadro de distribuição, memorial de cálculo, lista de materiais, anotação de responsabilidade técnica, que é o ART, tá? Esses são alguns exemplos dos projetos que a gente tem que fazer. Pessoal, a gente vai aprender um por um, tá? Tem até uma ordem certa de elaboração deles. Tudo isso a gente vai aprender ao longo do curso. Então não precisem ficar afoitos, mas tudo vai ser explicado no decorrer do curso, tá? Mas eu vou dar uma palhinha aqui, um spoiler de cada um desses principais documentos, tá? No diagrama elétrico, pessoal, ele é um documento conhecido como a planta elétrica, tá? Você talvez já deve ter visto um desenho desse em algum lugar. A próxima figura vai mostrar um diagrama elétrico residencial. Nele é possível a gente ver as tomadas, os interruptores, os pontos de iluminação. Alguém já viu um desenho desse parecido, pessoal? E não ficou entendendo? Já, né? Já. Olha, esse daqui é um diagrama elétrico, pessoal. Então, a gente tem essa planta aqui, ó, desse pequeno apartamento, tá? Cada triangulinho desse daqui é uma tomada que eu vou colocar. Oi? As tomadas branco, preto e tudo branco representa a altura, não é? Isso mesmo, ó. A gente tem uma tomada que a gente chama de tomada média, baixa e alta. A tomada toda branca, se vocês olharem na casa de vocês, e eu acho que é uma coisa que talvez ninguém nunca tenha percebido, né? Mas as tomadas, elas não ficam em tamanhos aleatórios, né?
A tomada, as tomadas elas têm um padrão, tá? Então, olha só, percebe, pessoal, que a tomada baixa, são as tomadas que elas ficam a 30 centímetros do chão, tá? Normalmente, é a maioria das tomadas que a gente tem em casa, né? Então, a maioria dessas tomadas ficam a 30 centímetros do chão. As tomadas médias, que são essas tomadas aqui, ó, que estão meio branca, meio preta, elas são tomadas de 1,20 m. Normalmente essas tomadas, elas ficam em cima de balcão de cozinha, em cima de balcão, perto de torneira de de banheiro, né, do banheiro. Pessoal, então elas estão um padrão, elas são de 1,20 m, ou seja, elas ficam mais ou menos na altura do umbigo, tá? Depende da sua altura, é claro, né? E essa tomada totalmente preta, ela é uma tomada alta, é uma tomada de 1,80 m, tá? Normalmente, ela é mais utilizada para ponto de chuveiro, tá? Então, o chuveiro de vocês, pessoal, a tomada dele, né, onde está saindo a energia, normalmente ele tem 1,80 m de altura. Mas tudo isso a gente vai ver ao longo do curso, tá? Isso aqui eu só estou apresentando. Essas bolotas aqui, ó, são os pontos de iluminação. É onde vai ficar o bocal da lâmpada. E essas bolinhas aqui são os interruptores, tá? Olha só, pessoal, os interruptores, vocês percebem que tem um interruptor branco e tem um interruptor preto, né? Esse interruptor preto é aquilo que a gente chama de three-way, tá? O que é um three-way, pessoal? Vocês já perceberam, tá? Às vezes tem normalmente em sala ou em quarto. Sabe aquela tomada que você pode acender em uma e apagar na outra? E elas estão sempre se comunicando. Se você apagou numa, quando você vai lá, você consegue acender na outra, né? Então, esse tipo de tomada que tem comunicação, então um ponto de luz é acessado por mais de uma tomada, essa tomada a gente tem uma comunicação entre si que a gente chama de three-way, tá? Essas tomadinhas pretas. Interruptor preto. Essas bolinhas aqui são os interruptores simples, tá? Tem um interruptor só simples. Ó, quando tem um interruptor por cômodo só, a gente coloca interruptor simples. Quando tem dois, a gente coloca o que a gente chama de three-way. Então, esse daqui é o diagrama elétrico, tá? Um dos primeiros documentos que a gente vai aprender a fazer. Felipe, qual software que usa? Revit? Ó, normalmente é AutoCAD mesmo, viu? Normalmente o pessoal usa AutoCAD mesmo. Mas pode usar sim. Tá? Mas é que o AutoCAD tem plugin para isso tudo aqui, ó. Facilita muito. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo tem AutoCAD instalado no computador aí, ou tem acesso a um, caso a gente queira fazer umas aulinhas práticas, ou tem alguém que não vai ter, que vai ser muito difícil? Se você não tiver instalado, tem o AutoCAD online, tá? Que a gente pode, ele é um site de internet que simula o AutoCAD. Mas vocês têm acesso a um computador? Porque senão, se alguém tiver só celular, eu vou ter que procurar uma alternativa. Eu acho que todo mundo tem computador com AutoCAD. Principalmente o pessoal de arquitetura, eu imagino que tenha mesmo, né? Mas o pessoal que está aqui de elétrica e automação, se não tiver o AutoCAD, pelo menos é importante que tenha um computador, porque com o computador a gente pode usar o AutoCAD online. Não é a mesma velocidade, não tem todos os recursos, mas para o que a gente vai fazer aqui, mais do que serve, tá? Bom, dando sequência... Pode ter uma dúvida. Oi, pode falar. Por exemplo, quando for fazer esse diagrama, o engenheiro civil ele vai passar a planta da casa
projetista fazer o diagrama elétrico? É de praxe que sim, viu? Entendi. É de praxe. Na verdade, assim, é de praxe não. Ele tem que passar, tá? Inclusive, esse diagrama elétrico ainda ele não está completo, né? A gente vai aprender a completar ele. Mas, inclusive, o engenheiro civil ou o arquiteto, ele tem que passar pro projetista elétrico informações como onde tem vigas, né? De sustentação na parede. Porque assim, ó, a gente ainda vai definir, por exemplo, ó, por onde vai passar os conduítes, tá? E aí é bom que a gente evite, a gente não quer, e vai ser muito difícil a gente passar um conduíte. Ah, vamos supor, aqui, ó. Ah, eu tenho essa tomada aqui, né? Então eu tenho vou ter que chegar, vamos supor, ó, que a caixa seja aqui, né? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, tá? Então eu vou vir aqui com um conduíte, ó, tem aqui uma caixa de distribuição. Eu venho com o conduíte até a iluminação e desço ela aqui, ó, até a tomada, tá? Tudo isso aqui eu tô me adiantando. A gente vai trabalhar isso daqui ao longo do curso, tá? Bom, me parece inteligente, né? Eu vim com esse conduíte aqui, ó. Já que eu tô vindo com ele da parede, ó, tem essa tomada aqui que tá perto, né? Então eu vou vir aqui com esse conduíte, ó. Me dá vontade de fazer isso, né? Então, parece bom, seria mais fácil a gente fazer isso. Só que muitas das vezes, por aqui, ó, passa uma viga de concreto. Por exemplo, né? Por aqui passa uma viga de concreto. E aí eu não vou furar minha viga de concreto para passar um conduíte, né? Então eu vou vir aqui, ó, até aqui tem mais uma caixa de distribuição. E aí eu venho com o meu conduíte aqui. Tá? Só um exemplo. Então, além da planta elétrica, ele tem que passar mais dados estruturais, tá? Então, é importante ter essa comunicação, sim, entre o engenheiro e o arquiteto com o projetista. Tudo bem, pessoal? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, pessoal. A lista de potência, tá? A lista de potência, ela tá mais para uma tabela, tá? Ela é um arquivo que contém as dimensões dos cômodos, área e perímetro, e a carga de iluminação e carga de tomadas de todos os cômodos, tá? Assim como agrupamento de cargas em circuitos terminais, tá? E também, se possível, apresentar os disjuntores. Então, ele é assim, ó, pessoal. Ele é uma tabela, né? A minha lista de potências, ela é uma tabela onde tem, por exemplo, o quarto. O quarto, ele tem um ponto de iluminação, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, o quarto. Ficaria assim, ó. É uma tabela assim, ó. Que aí tem aqui, ó, quarto. Aí aqui no quarto, ó, tem a área, o perímetro, né? Depois da área do perímetro tem a iluminação. Então, no caso do quarto aqui, ó, tem um ponto de iluminação, né? De mais ou menos, e ele está falando aqui, ó, de 200 volt-ampere, né? Depois vem aqui, ó, o que a gente chama de tomada de uso geral e tomada de uso específico, tá? O que é tomada de uso geral? Essas tomadas normais que a gente tem em casa, tá? Então, o quarto, ó, ele tem 3 tomadas de uso geral, cada uma de provavelmente 120 volt-ampere, tá? E TUI, pessoal, TUI é essas tomadas que a gente coloca específica, né? Então, o chuveiro tem uma tomada só para ele. Se eu vou instalar um forno elétrico, o forno elétrico tem uma tomada só para ele. Se eu vou instalar uma torneira elétrica, a torneira elétrica tem uma tomada só para ele. Isso aqui que a gente chama de TUI. No caso aqui, ó, o quarto não tem nenhum TUI. A gente deixa em branco, né? Aí a gente vai para a sala. Aí tem a área da sala, o perímetro da sala, né? A sala tem 1, 2, 3 tomadas também, 2 pontos de iluminação
cada um de 200 volt-ampere, né? Tem 4 tomadas de 120 volt-ampere, né? E nenhuma tomada de uso específico. E assim, todos os quartos, todos os cômodos da minha residência, tá? Vão estar presentes na minha lista de potência. Assim como sua área, seu perímetro, a carga de iluminação, a carga de tomada de uso geral, a carga de tomada de uso específico. Essa tabela completa ainda vai ter a divisão de circuitos e a divisão de carga nos circuitos, tá? Mas isso aí é coisa que a gente vai aprender ao longo da disciplina. Todas as cargas devem ser previstas nessa lista, tá? Então a gente vai prever qual que é a carga elétrica que cada cômodo vai utilizar, né? Ah, Luiz Paulo, como que eu vou prever isso? Eu vou ter que encarnar a mãe de Ná ou a Márcia sensitiva para prever quanto de carga elétrica que minha sala vai precisar? Não, né, pessoal? Tem uma série de... Tem um protocolo que a gente utiliza, tá? Que tá determinado em normas técnicas para a gente fazer essa previsão. Então, cada cômodo e cada utilização que os cômodos vão ter e o tamanho desse cômodo vai definir para a gente quantas tomadas ele vai ter, quantos pontos de iluminação, qual que é a carga de cada um, tá? Então, a gente vai fazer essa previsão seguindo protocolos. A gente não vai... não precisa baixar a Márcia sensitiva, tá? E olha só, elas apresentam... E também, tá? As tomadas de uso específico, que eu falei para vocês, ó. Tomadas especiais, chuveiro, micro-ondas, churrasqueira elétrica. Então, esses equipamentos que que puxam muita energia, em um bom projeto elétrico, tá, pessoal? Em um projeto elétrico bom, vai ter uma tomada de uso para cada uma. Por exemplo, pessoal, hoje em dia, tá? Todo mundo que está projetando casa faz uma tomada de uso específico para air fryer, né? Porque a air fryer, ela é um dispositivo que ela utiliza 20 amperes. E a maioria dos pontos de tomada que a gente tem na nossa casa são de 10 amperes, né? E aí, o que normalmente a gente faz? Faz aquela gambiarra horrorosa, tá? Perigosa e feia de comprar um adaptador de 20 amperes para 10 amperes. Mas esse adaptador, ele só permite você ligar na tomada, tá? Você ainda está causando um estresse grande para sua rede. Um projeto elétrico bom, né? Você vai prever que na cozinha hoje você vai ligar uma air fryer, uma cafeteira elétrica, né? Uma Nespresso, uma Dolce Gusto. Então você vai fazer uma ou duas tomadas de uso específico para esses equipamentos. O memorial de cálculo, tá? O memorial de cálculo, ele é responsável em apresentar todos os cálculos necessários para a elaboração do projeto elétrico, tá? Por exemplo, o dimensionamento de eletrodutos, dimensionamento do padrão de entradas, dimensionamento de cargas, dispositivos de proteção, dos condutores elétricos, tudo isso, tá? Esses cálculos vêm apresentados no que a gente chama de memorial de cálculo. E o diagrama de quadro de distribuição é um dos documentos mais importantes, tá? Ele vai apresentar como que todas as suas cargas estão ligadas no seu quadro de distribuição, né? Então, ó, o seu quadro de distribuição é a energia que chega na rua, chega no seu no quadro de distribuição. E a partir dele vai ter toda a divisão para casa. Então, olha, esse daqui é um diagrama de quadro de distribuição, né? Então, olha só. A gente vê, por exemplo, ó, um sistema trifásico, ó, a energia está chegando de 3 fases, né? E o neutro. Então, olha só, cada linha dessa daqui, ó, é um sistema, tá? Então, por exemplo, ó, esse primeiro sistema aqui, ó, esse circuito aqui, ó, tá pegando da fase B e do neutro. Esse segundo circuito aqui, ó, tá fazendo da fase A e do neutro. E assim segue. Tá? Esse daqui é o meu diagrama do quadro de distribuição. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou só apresentando, tá? Os aspectos. É uma introdução ao projeto elétrico. Felipe. Oi.
Eu tô com uma dúvida assim, que eu não entendi muito bem esse negócio de sistema trifásico. Dá pra você explicar rapidão? Vamos lá, ó. Vamos lá, Jorge. Quando você olha quando você olha nos postes na rua, né? Não tá passando 3 fases de energia no poste? Você tá falando aqueles 3 fios separados? Isso, são 3 fios, né? Certo. Você já fez máquinas elétricas? Ah, não é feio, mas não foi muito boa a aula, não. Não foi bem proveitoso, não. Quando você liga lá o motor elétrico, né? Você não pega e você não faz uma ligação, você não liga 3 fases no motor. Então, olha só, a energia, né, que é gerada no Brasil, ela não é uma energia gerada em uma fase só, não, tá? Aí, cara, tem toda uma teoria de geração de energia, né? Que a gente tem lei de Lenz, lei que eu, se eu mas basicamente a energia quando ela é gerada, né, dada a configuração do gerador em anéis espaçados a 120 graus, né? Então o gerador é assim, ó. Ele tem a carcaça aqui, ó, e ele tem 3 anéis que vai gerar energia, ó. Esse, vamos chamar aqui de anel A, anel B e anel C. Tá? E aqui dentro a gente tem o rotor, ó. Né? A água vai passar e vai fazer esse rotor aqui, ele é um ímã, tá? A água vai passar e vai, no caso da hidrelétrica, né, vai rotacionar esse rotor, né? Vai gerar um campo eletromagnético girante, né? E pela lei de indução de Faraday, induz em cada um desses anéis aqui uma corrente elétrica, né? Então daqui sai, ó, uma linha em A, uma linha em B e uma linha em C. Então, a produção de energia no Brasil, a gente chama de trifásica, porque ela gera, ó, 3 fases de energias, tá? Espaçadas entre si, 120 graus. E 120 graus da onda aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, a fase A, a fase B e a fase C. Então como que chega, né? Quando tá passando a energia que está passando, pode perceber, seja no poste na cidade, seja naqueles postes maiores entre as cidades, a energia está passando sempre em 3 fios, né? Porque ela é gerada em 3 fases diferentes. Então está passando energia aqui, aqui e aqui, tá? E essa energia pode chegar na sua casa nessas 3 fases. Então, olha só, um circuito trifásico são 3 fases que estão gerando energia para a gente, né? Um circuito eu pego da minha fase A, outro circuito eu pego da minha fase B, outro circuito eu pego da minha fase C e assim sucessivamente. Deu para me explicar agora rapidinho, mais ou menos? Certinho, LP. Valeu. Mas basicamente é trifásico porque são 3 fios conduzindo energia, tá? E esses 3 fios entram na nossa casa. E a gente equilibra, né? Eu não vou pegar tudo do fio A só. Eu pego um pouquinho do A, um pouquinho do B e um pouquinho do C. Para não estressar essa minha rede. Mas olha só, pessoal, igual eu falei para vocês, né? Todas essas etapas de elaboração desses documentos, né? De previsão, todas elas são regidas, tá? Por essa norma. E eu vou falar ela na cabeça de vocês ao longo desse semestre todo, tá? Que é essa norma aqui, ó. É uma norma da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a norma NBR 5410, tá? Cuja última revisão que a gente tem dela é do ano de 2004. Então, todo o processo de instalação elétrico é regido por essa norma NBR 5410. Tá? Ela estabelece todas as condições que devem satisfazer a instalação elétrica de baixa tensão. Tá? Ela é a norma para instalação elétrica de baixa tensão. Instalações elétricas de alta tensão é uma outra norma que rege.
Tá? Pessoal, ela tem todo uma sequência de norma, de regras e boas práticas que ela vem listando, tá? Tudo isso a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, né? Afinal de contas, a gente está instalando uma rede elétrica onde pessoas vão utilizar, né? E animais, então eu não quero que essa rede venha ocorrer um curto-circuito que traga um acidente, né? Ou que as pessoas fiquem tomando choque quando vai no chuveiro tomar banho. Tudo isso a norma vem para barrar, tá? O funcionamento, ela visa também o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, ela é uma norma muito, muito, muito interessante. A LP, então, eu vou ter que baixar o documento da norma e ler? Bom, se você quiser, pode fazer isso, tá? Mas, na verdade, eu vou destrinchar ela ao longo do período todo com vocês. Tá? Ó, aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificação, qualquer que seja o seu uso, tá? Então, residencial, comercial, público, industrial, serviços agropecuário, hortigranjeiros, tá? Incluindo as pré-fábricas. Ô, LP, Oi. e como é que eu determino que é baixa tensão? Tem um limite de tensão? Tem um limite de tensão. Já já eu vou falar para vocês, tá? Mas tem até 13.800 volts é baixa tensão, acima disso é alta tensão. Tá? Mas tem uma barreira ali que divide as duas. Pessoal, essa norma também rege instalações elétricas de áreas de propriedades externas, tá? Então, área externa de propriedade, tá? De reboque de acampamento, trailer, camping, de canteiro de obra, feiras, exposições, entre outras instalações temporárias, né? Porque, bom, quando a gente está fazendo uma obra, né? Então, vou fazer um prédio. Eu preciso ligar uma série de equipamentos, né? Então, mas esses equipamentos, eles não vão. Eu estou construindo as paredes, né? Eu não tenho tomada para eu ligar esses equipamentos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um sistema elétrico temporário. Se eu vou fazer esse sistema elétrico temporário para minha obra, que é um ambiente perigoso, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Se eu vou acampar, né? Então eu vou ter o meu camping, eu vou construir um camping para o pessoal colocar trailer, né? Então é só fazer um pontinho de tomada ali que eles vão engaixar, tá? Não, pessoal. Até mesmo instalações temporárias, tá? Tem que ser feitas seguindo. O ideal, né? É claro que a gente sabe que a gente vive num país de realidade muito do jeitinho, né? Mas o grande ideal é que a gente siga um canteiro de obras. Que até mesmo para instalações temporárias, essas instalações sigam as normas sigam as orientações da norma, tá? Então, olha só, essa norma, e aí é o que o Daniel acabou de me perguntar, né? O que define ser uma baixa tensão? Então, vamos lá, eu falei 1.300, né? Ou 1.800, mas na verdade, ó, tá? A gente denomina, tá? Um circuito de baixa tensão, tá? Circuitos elétricos sobre a tensão nominal ou inferior a 1.000 volts em corrente alternada e frequências inferiores a 400 Hz, tá? Se for corrente contínua, 1.500 volts. Então, esse é o limite, tá? O que é um circuito elétrico de baixa tensão? É um circuito cuja tensão que rode nele, né, que alimente ele, não seja maior do que 1.000 volts se for corrente alternada, 1.500 volts se for corrente contínua, tá? Tensões superiores a essa é um circuito de alta tensão, tem outra norma que rege ele. Deu para entender agora? Então, aplica-se aos circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, tá? Então, não é os circuitos do equipamento. São os equipamentos, é o circuito que vai rodar no local do qual você está fazendo o projeto, tá? Sobre uma tensão superior a 1.000 volts e alimentada por uma instalação de tensão igual ou inferior a 1.000 volts, tá? O que ele está falando aqui? Oi? Essa tensão é a tensão de operação.
Isso. Ah, entendi. Por exemplo, a tensão que a gente tem em casa. Tem alguém aqui que é de São João da Boa Vista ou do estado de São Paulo? Ou é todo mundo de Poços aqui? Eu sou, professor, sou de Caconde. É de Caconde? Aí em Caconde a tensão na tomada é 220 volts, né? A minha casa é 110, mas a maioria dos locais é É 220. 220. Aqui em Poços, a nossa tensão, ela é de 110 volts, tá? A que chega na tomada nossa aqui. 110 volts, pessoal, na verdade é 127 volts, tá? A gente fala 110 porque é a metade exata de 220, mas a realidade mesmo é que a tensão é 127 volts. O que ele está falando aqui, pessoal? Tá? Pode ser que eu tenha algum equipamento que funcione lá dentro com mais de 1000 volts, né? Mas a alimentação dele é inferior a 1000 volts. Então, esse equipamento aplica-se à norma, tá? A LP, como que é possível isso, tá? Pessoal, existe um dispositivo na elétrica que chama transformador, tá? Esse mesmo que tem no poste que às vezes pega fogo, tá? E cai energia. O que o transformador faz? O transformador, ele transforma energia. Então, por exemplo, a energia que está circulando aí no poste de vocês, ela está a 13.800 volts, né? Que ela está sendo no poste. Na minha casa, ela entra a 110 volts. Mas como? Porque tem um transformador. Tem um transformador que transformou a energia de 13.800 para 127 volts, tá? Ou como a gente chama popularmente, 110. Oi, Vinícius. Por falar em 110, 127, eu estava fazendo trabalho de alta em cabine, a parte de, como que eu posso, de emergência para comando, iluminação, essas coisas, é exatamente 110, não é? Exatamente 110? Pode ser. Pode Ela ser. não é... O pessoal que estava trabalhando lá até falaram 110, eu falei, não, 110 não, né? Não brinca, é 127. Aí os caras falaram, não, é 110. É 110 Ninguém, mesmo? Não, eu realmente não ninguém sei. sabe explicar por que é 110 só nisso. Não, tu fala 110 e de fato é 110, não é 127. Ah, não, eu realmente não sabia. Eu não sabia disso, não. É dispositivo de segurança Para colocar, por exemplo, a iluminação. Só pode ter iluminação, né, no caso. Uhum. Somente só isso. Eu não sabia, não. Mas eu sei. Faz o quê? Uns 20, 30 dias. Mas o que chega na tomada nossa é 127. Aí até lá tem uma espécie de um transformadorzinho também. Uhum. Na roça dá um pouco diferente, né, LP? Ah, cara. Não, né? Porque lá é uma fase só e ele é aterrado em cruz, né? Que fica embaixo do poste. Uhum. Aí não chega a dar essa tensão certinha aí, não. Não, e eu posso falar uma coisa para você, nem na cidade, tá? É em média 127. Mas a verdade é que o nosso sistema elétrico, pessoal, ele varia muito, tá? Ele é muito pouco estável. É claro que a varia. Por que dispositivos? Antigamente, pessoal, tá? Lá na década de 90, toda vez que você comprava um computador, e até hoje, tá? Você tinha que comprar junto um dispositivo que chamava estabilizador. Todo mundo lembra disso? Que parecia que era uma caixinha assim que tinha várias saídas. Fica fazendo barulho lá. Que às vezes ficava fazendo tec, 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 tec. Sabe o que é esse tec, 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 tec? O que o estabilizador faz? O estabilizador faz? Ele é um pequeno transformador, tá? Porque a energia que chega na nossa casa, idealmente seria que ela fosse 127, que ela fosse 127 e não variasse, né? Mas ela varia. Ela pode tanto cair de 127 quanto subir de 127, né? Bom, se eu pegar, vamos pegar se eu pegar uma batedeira, um liquidificador e ligar nessa tomada, essa variação de energia, tá? Não danifica esse tipo de dispositivo, tá? São dispositivos elétricos mais robustos, tá? Que aguentam essa variação. Agora, dispositivos eletrônicos, né? Que tem
que são mais sensíveis a essa variação, né? Hoje em dia, até que os dispositivos eletrônicos estão saindo mais robustos, né? Mas naquela época, principalmente ali nos anos 90, né? Uma variação dessa podia queimar o seu computador. Então a gente comprava esse estabilizador, que era nada mais, nada menos do que um transformador inteligente, tá? Ou seja, ele era um transformador que ele era acionado só quando precisava. Então, quando ele percebia a variação da rede, ele ligava o TEP dele, né? E aí ele virava um transformador que, independente da tensão que a rede entregasse, ele entregava para o teu computador 127 estável, tá? A hora que essa variação da rede passava, ele até desligava. Por isso que ele ficava fazendo tec, 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 tec. Cada tec que ele fazia era ele ligando ou desligando o transformador que estabilizava o sistema, né? Então, se você pegar um estabilizador, né? Quanto mais tec, 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 tec ele faz, quer dizer que mais instável a sua rede está, tá? Quanto menos tec, 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 tec ele faz, quer dizer que mais estável é a sua rede. Então, olha só, pessoal. Essa norma, ela aplica-se a toda a fiação e toda a linha elétrica que não seja cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização, tá? As linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos. Então, pessoal, toda a linha elétrica que vai passar pela sua residência, tá? Ela é aplicada pela norma. Aonde que ela não se aplica? A fiação dos equipamentos. Então, olha só, se eu vou ligar um liquidificador na tomada, né? Toda a energia que sai do meu painel e até chegar na tomada onde eu vou ligar o liquidificador, tudo isso é gerido pela norma NBR 5410. O circuito interno do liquidificador, esse aí tem outras normas que regem ele, tá? Norma que rege circuitos de eletrodomésticos. Mas basicamente a norma, tá? A norma ela fala pra gente de toda a instalação residencial, tá? A instalação de cada equipamento que eu vou ligar nela, aí ela já não compete a isso, tá? Então, instala o circuito que tem dentro da minha televisão, o circuito que tem dentro do meu computador, o circuito que tem dentro da minha batedeira. Cada uma dessas categorias, né, de dispositivos eletroeletrônicos tem normas específicas. Então, eletrodomésticos tem uma norma, eletroeletrônicos tem outras, e assim sucessivamente. A norma NBR 5410, ela fala da instalação elétrica que vai ser feita no ambiente. Ela aplica tanto a instalações novas, quanto a reforma em instalações existentes, tá? Por exemplo, pessoal, eu moro num apartamento muito antigo, tá? E toda vez que eu tenho, quando eu dou esse curso, é muito engraçado, né? Porque eu falo aqui, eu vou explicando todas as boas práticas de segurança e como que a gente faz a divisão, né? Para uma instalação. Toda vez que eu saio da aula, eu passo uns 3 dias com medo de pegar fogo aqui em casa. Porque é um apartamento muito antigo, né? Um apartamento que tem uma instalação antiga. A revisão da norma foi feita em 2004, né? Esse apartamento aqui, eu não sei quanto que ele foi construído, tá? Mas mas foi anos 80, anos 70, tá? Era outra norma, a demanda energética era outra, né? Então, assim, se eu fosse fazer uma reforma aqui em casa, é claro que eu teria que fazer uma reforma da instalação elétrica, com certeza, tá? Porque a minha instalação está totalmente fora dos padrões. Alguém aqui já assistiu? E aí, pessoal, eu vou me entregar aqui, tá? Mas eu gosto muito daqueles programas Ame ou Deixa Vancouver, ou Irmãos à Obra. Vocês assistem também? Ou sou só eu que fico o dia inteiro vendo isso? Final de semana inteira vendo. Sou só eu? Ninguém mais assiste? Só Eu já ouvi falar só, LP, mas assistindo.
Eu amo programa de reforma, pessoal. Eu amo programa de reforma. E o que acontece? Né? Esses 2 programas acontecem no Canadá, né? Cara, se você vai reformar a sua casa, vai um fiscal da prefeitura ver, né? E se ele fala que a instalação está fora de padrão, então vamos supor que o último padrão, e lá eles mudam bastante, né? Vamos supor que o último padrão lá, o nosso último padrão é de 2004, lá o último padrão é de 2016. Se você fez uma instalação em 2015, né? E tem o que está fora de padrão, você tem que refazer. Aqui no Brasil seria também o ideal seria isso, né? Toda reforma que você tivesse que ter uma aprovação na prefeitura, você teria que acompanhar, né? Mas a gente sabe que aqui nem sempre funciona assim. Então, olha só, pessoal. A gente já viu, né? Há várias coisas que essa reforma, que essa norma se aplica, né? O que ela não se aplica, pessoal? Instalações de tração elétrica. Tá? O que é tração elétrica, pessoal? Motor elétrico. Então, carro elétrico, tudo que tem motor elétrico, ela não se aplica, tá? Ao motor. Instalações elétricas de veículos automotores. Instalações elétricas de embarcação em aeronaves. Equipamentos para supressão de perturbação radioelétrica, na medida que não comprometa a segurança das instalações. Instalação de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica, instalações de proteção contra quedas diretas e raios. No entanto, considera-se as consequências desse fenômeno na nossa instalação. Tá? Então, para raio, tudo isso, essa norma não rege sobre ele. Tá? Não se aplica em instalações em minas, tá? Mina de extração de minério mesmo, não é Minas Gerais, não. Instalações em minas, com letra minúscula, e nem instalações em cerca elétrica, tá? A instalação de cerca elétrica tem uma norma especial só para ela. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo aqui. Tranquilo? Então vamos dar sequência. Ó. Então, ó, qual que é o objetivo da norma? Tá? Ó, os componentes da instalação são considerados apenas no que concerne a sua seleção e condições de instalação. Tá? Então, olha só, a norma ela não vai falar para você pegar uma tomada, né? Que é aquela tomada que não tem o parafusinho, aquela tomada mais chique interna. Ou se a tomada, se o espelho dela vai ser retangular, se o espelho vai ser redondo, tá? Basicamente, o que a norma fala, né? A norma fala, ela considera apenas, tá? Aos aspectos que concerne a seleção e condição. Então, são aspectos técnicos, tá? Então, a norma ela vai falar como tem que ser a instalação e como que tem que ser a seleção do tamanho do fio, da espessura do fio. Tá? Ela não vai falar sobre marca, nem sobre modelo, nada disso. Tá? Isso daí é uma escolha pessoal. A aplicação dessa norma não dispensa o atendimento a outras normas complementares, aplicáveis a instalações e locais específicos. Tá? Então eu vou fazer uma casa que tenha cerca elétrica. Tá? Então, se a casa tem a cerca elétrica, a parte da cerca elétrica é feita pela outra norma, tá? Então, ela não dispensa, ou se eu preciso utilizar elementos que tenham outras normas, a aplicação dessa norma não dispensa, tá? Exemplo de normas complementares, né? Ó, a norma NBR 5413, tá? Que é a norma que fala sobre a iluminância de interiores. Principalmente local de trabalho noturno, tá? Então, se eu tenho um local de trabalho que é noturno, eu tenho que seguir algumas normas de iluminação, por segurança, tá? Ó, a norma NBR 5419. Se eu estou fazendo a minha casa ou meu prédio e eu vou colocar um para-raio, toda a minha casa, né, é regida pela norma 5410. Mas o meu para-raio é pela 5419. Norma NB... Inclui aterramento? Inclui o aterramento.
tá? O aterramento do para-raio não pode ser o mesmo da casa, tem que ser especial. Ó, a norma NBR 13.510, instalações elétricas em local de afluência de público, tá? Então, são algumas normas complementares. A aplicação dessa norma não dispensa o respeito aos regulamentos de órgãos públicos, os quais a instalação deva satisfazer, tá? Então, órgãos públicos, pessoal, tem algumas regulações específicas para eles também, tá? Ah, LP, você vai me ensinar todas essas complementações? Não, tá, pessoal? Se por um acaso você precisar, é tudo muito parecido, tá? Com o conhecimento da 5410, você consegue entender outras normas. Pessoal, as instalações elétricas cobertas por essa norma estão sujeitas também, naquilo que for pertinente, às normas para fornecimento de energias estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras de eletricidade. O que isso quer dizer, pessoal? Então, e aí é o que eu falei, né? Por que lá na Lívia, né? Não no caso específico da Lívia, mas em Caconde, em São João da Boa Vista, a instalação é de 220 e aqui em Poços é 110, tá? Porque, pessoal, a norma, ela não passa por cima, tá? De regimentos das autoridades e distribuidoras locais de energia, tá? Então, por exemplo, aqui em Poços a gente tem o DME, né? Que tem as suas normas próprias, tá? Que suplantam a norma, o DME não tem nenhuma norma que vai contra a 5410, tá? Mas elas têm características locais aqui, que quem faz um projeto em Poços de Caldas tem que seguir, né? Quem vai fazer um projeto fora de Poços aqui, né? Tem a CEMIG, que é a estadual. Em São Paulo, qual que é em São Paulo aí, Lívia? Eu esqueci, é Eletropaulo? Ah, então, não sei não, professor. Eu acho que se alguém... Bom, se eu tiver errado e alguém souber aí... Acho que é elétrico. Acho que Eletropaulo era antigamente, né? Acho que é CPFL, se eu não me engano. Ela mudou de nome. Eu não sei o nome novo dela, mas era Eletropaulo. CPFL mesmo. Eu acho que é isso mesmo que eles falaram. Professor, eu pesquisei aqui, é CPFL. CPFL, tá? Antigamente era Eletropaulo, mudou de nome agora, é CPFL, tá? Tem as normas lá, a especificidade delas, tá? Ah, então eu sou um projetista. Se eu vou fazer um projeto para Poços e um projeto para São João da Boa Vista, quer dizer que eu vou ter que fazer um projeto completamente diferente? Não, tá, pessoal? O projeto é praticamente o mesmo. Você só tem que se ligar para algumas especificidades de cada uma das empresas distribuidoras locais. Então vamos lá, ó. Dando-se. Só ver uma coisinha aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Ó. Dando sequência, pessoal, eu vou falar um pouquinho. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Mas e se a pessoa quiser fazer 210 aqui em Poços, tem como, né? Tem como, tá? Tanto que, olha só, o seu chuveiro provavelmente ele é 220, tá? Eu vou ensinar isso quando a gente estiver mais para frente, tá? Mas eu vou voltar aqui, ó. Como que eu faço uma tomada 220, tá? Você tá vendo aqui, ó, por exemplo, ó. Ó, deixa eu circular aqui. Ó, você percebe que, ó, tá vendo esse meu circuito aqui, ó? O meu circuito 7, ó. Você percebe que o meu circuito 7, ó, ele tá pegando, tá? Ó, na sua tomada, a sua tomada, ela tem 3 pinos, né? Um pino é o aterramento, mas vamos pensar, até mesmo as tomadas antigas tinham 2 pinos, né? Ó, porque um pino vai numa fase, ó, uma ligação fase
onde um fio vai na fase e o outro vai no neutro, né? Essa daqui é uma ligação 127 volts. Então, toda tomada da sua casa, que é 127 volts, né? Lá na tomada aqui, ó, deixa eu desenhar uma tomada mais ou menos aqui, ó. Né? Então, ó, ela tem aqui, ó, né? Esse fio do meio aqui, ó, ele vai pro aterramento. Tá? Então, olha só, se essa tomada é 127, né? Quer dizer que está chegando aqui nessa tomada uma fase, né? Seja ela A, B ou C, tanto faz. E no outro pino aqui está chegando o neutro, tá? O neutro, pessoal, é por onde não passa energia elétrica, tá? Se eu faço uma ligação fase neutro, né? Nesse caso aqui, ó, como a energia é gerada pela DME, né? Então, aqui em Poços, se a gente fizer uma ligação fase neutra, essa tomada é 127. O nosso chuveiro, tá? Provavelmente o chuveiro da sua casa, ou até mesmo o forno elétrico, ó. Olha o meu circuito 9, ó. Percebe, ó, que uma ligação do circuito A é na fase A e outra ligação do circuito é na fase B, né? Ou seja, eu peguei aqui, ó, e fiz uma instalação que a gente chama de fase-fase. Quando isso ocorre, uma instalação fase-fase, tá? A tomada tem... Então, ó, esse daqui tá no terra. Esse fio aqui que tá chegando na tomada tá ligado a uma das fases, né? Lembrando que o nosso sistema ele tem 3 fases, ele é trifásico. E aqui, ó, tá ligando em outra fase. Isso na cidade, né? No caso que o Jorge comentou que lá na roça chega uma fase só. Se chega a uma fase só, você não consegue ter isso daqui, né? Você só faz 127. E aí, se a gente pegar e fazer uma ligação fase-fase, é uma ligação 220 volts, tá? Sim. Mas isso, olha só, isso daqui para Poços de Caldas, né? Para como a energia é distribuída pelo DME. Porque se você for em Goiás, tá? Em Goiás não tem 127 volts. Em Goiás, a forma como a distribuidora local lá da energia entrega, se você faz uma ligação fase neutro, é 220, tá? A mais baixa deles lá é 220. Então lá o sistema é 220. E se você faz uma ligação fase-fase, é 380. Tá? Mas aí isso aí já é uma especificidade da distribuidora local lá do Goiás, tá? Entendi. Entendeu? Mas aqui em Poços, sim, a gente consegue fazer 120, a gente consegue fazer 220, 127, tá? Certinho, obrigada. Nada. Ô, Luiz, ô, LP, mas aí fica complicado, né? Por que fica complicado? Mas se o cara comprar um equipamento aqui em Minas, como é que faz lá em Goiás? Sim, é complicado mesmo. Tem que tomar muito cuidado, tá? É comum, é muito comum você queimar equipamento em outro lugar. É comum demais, tá? Principalmente, pessoal, que hoje em dia, se você pegar o carregador do seu celular, você pegar a tomada, tá? A maioria das tomadas, elas vêm aqui, ó. 250 volts, tá? E com o chapéuzinho na frente, tá? Pode pegar o carregador do celular. Deixa eu pegar um carregador aqui do meu celular, que tá aqui na minha frente. Ó, deixa eu ler aqui o que tá escrito nele. Apesar que esse carregador ele é bivolt, né? É isso que eu quero falar, ó. É isso mesmo, ó. O que ele tá falando para mim? O meu carregador tá assim, ó. 110, 250 volts, tem um tracinho de 150 volts e um tiozinho na frente, tá? Quer dizer que ele funciona tanto com 110 ou 250, tá? Alguns só vêm com 250 com o tiozinho na frente. Isso daqui significa que ele é bivolt, ou seja, ele funciona tanto a 127 quanto a 220. Ele funciona até 250 sem queimar, tá? Mais que isso ele queima quando ele vem com essa representação. Então tudo bem. Então, mas se eu pego o meu carregador no caso está 240 aqui, ó. Né? Até 200, ele funciona 110, 240 e não queima. Mas se eu for para o Goiás, tá? Lá é capaz de eu queimar.
Então, pessoal, é complicado mesmo. Aí vocês me perguntam assim, LP, não seria melhor a gente ter um padrão para o Brasil inteiro, já que a gente tem esse maldito padrão de tomada de 3 pinos? Por que a gente não segue um padrão nacional para... O Brasil inteiro vai ser 127 volts, 220. Não seria melhor? Eu acho que seria melhor, né? Por que que não é? Ah, pessoal, eu acredito que é questão de cultural histórica mesmo, né? Hoje em dia o sistema todo lá é assim. Se não... Se você mudar agora, você vai ter que mudar toda a distribuição já que já está instalada há muitos anos, né? Mas o ideal seria que fosse padronizado. Mas acho que esse tem vantagem, né? Acho que 220 consome menos, né? Consome menos. 380 menos ainda. Na verdade, Consome LP, quem menos tem em maior questão atenção de tá tendo mão de uma obra, vantagem né? muito grande. Oi, peraí. Ó, primeiro o Pablo, depois o Vinícius fala. Oi, Pablo. Na Repete, por verdade, favor. quem tem uma atenção maior acaba tendo uma vantagem até bem maior, porque tanto em relação a material numa instalação elétrica, porque o 127, cara, judia, Com e certeza. em relação à potência também da instalação, você tem Sim. limitações, assim, e eu falo no meu dia a dia. Às vezes as pessoas querem colocar um equipamento diferente, alguma coisa assim, e realmente não tem opção. Sim, com certeza. Do 220, né? O cara tem uma economia até em cabeamento, né? A economia, como você falou muito bem, não é só. E aí, quando a gente for ver a parte de dimensionamento de cabo, de dispositivo de energia, eu explico bem isso, tá? Mas isso que o Pablo tá falando é perfeito, cara. 220, a economia é até no cabeamento, tá? Mas 380, então, melhor ainda. Realmente você tem até mais potência. Por que que aqui é 127, não 220, 380? Bom, a gente vai. Posso até pesquisar se tem alguma história por trás, alguma coisa cultural, mas é que as regiões foram se desenvolvendo de maneira diferente. Oi, Vinícius, pode falar. Não, era bem isso que o Pablo ia falar mesmo. Que o consumo dela, o gasto, você consegue tirar a diferença assim na mão de obra, nos materiais, né? Uhum. Ainda mais hoje em dia. Porque você, por exemplo, tem um chuveiro lá, 5.000 watts, ele consome 5.000 tanto em 127 quanto em 220, certo? Sim e não, tá? O de 220 acaba consumindo menos. Depois você vai entender por quê. Ah, certo. Mas, por exemplo, a diferença vai ser muito, ainda mais nessa época de pandemia que a gente tá. O cabo, quem trabalha com instalação elétrica, predial, coisa assim, tá coisa absurda o LP. Tá, cara, subiu muito. Absurdo, LP, um absurdo. Eu sei O Pablo que. pode até falar melhor que Tudo eu. subiu. Acho que o cabo de 2,5 ou 4 tava quase 10 conto, não é, Pablo? Não sei. Ó, você quer ver? Impostos, cara. Um cabo 2,5 se pagava aqui em Poços em torno de 89 a 97 reais, mais ou menos isso. Hoje, cara, esse cabo tá custando 190, 200 e pouco. Eu falo rolo de 100 metros, né? E uma instalação aí, dependendo da instalação, você gasta 13, 15 cabos, dependendo do tamanho. 15 rolos, né? Sobe toda segunda-feira. O pessoal faz esse ajuste toda segunda-feira aqui em Poços, sabia? Caraca, velho. Eu sei que as coisas estão subindo muito, mas, cara, e aí, mais na frente, né, quando a gente vai falar quando a gente vai falar de comissionamento, né, pessoal, vai falar de conduíte e tal, o cálculo, né, é que o projeto elétrico, né, o custo do elétrico dele, ele é 3, alguma coisa por cento, quase 4%, né, do custo da obra toda. Aí você fala assim, aí a gente fala assim, é muito pouco, né, perto do quanto você está fazendo a obra, para você querer economizar com tamanho de fio. Por que você não pega e põe o fio que aguenta grandes energias, que não sei o que, não sei o que. Aí a gente até falou assim, olha só, 4% da obra, né? Mas vamos pensar que para você que está construindo a sua casa, né? Talvez você querer economizar com isso realmente não faça muito sentido, já que você está gastando muito mais com outras coisas. Mas imagina uma construtora,
né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora em Campinas, que o prédio dela tem 9 torres, tá? Cada torre tem 21 andares, cada andar tem 8 apartamentos. Agora, imagina o gasto que tem numa construção dessa, né? E qualquer energia qualquer economia é muito, e qualquer economia já é na casa de milhões, né? Então, realmente vale a pena a gente pensar nisso. O LPI, só o último comentário, mas o que está tendo muito aqui em Poços, eu falo como eletricista, por conta desses valores de economia, o pessoal está pegando muito cabo fora de padrão. De padrão, né? Então, você olha o cabo assim por fora, você fala, é um cabo 6 milímetros, por exemplo, para ligar um chuveiro. Na hora que você faz na hora que você decapa o cabo, você não sabe se ele é 4 milímetros, se Por quê? ele é 5, e pior ainda, você vê que ele tem uma concentração muito grande de aço nele, porque você torce o cobre normal e ele mantém a torção. Agora, esse não, parece um cabo de aço de bicicleta. Entendi. Então, o cliente perde nisso aí, porque, querendo ou não, o cabo não vai passar a quantidade de corrente que precisa para ter um fornecimento legal, aí começa a gerar resistência no cabo, e aquilo vai virando uma coisa só e começa a subir o valor da conta do cliente. É um grande problema que está tendo hoje. É uma economia que sai pobre, né, nesse caso. O cabo por fora ele parece 6, mas no miolinho lá é menor? A quantidade de material condutor é menor? É menor e ainda assim o material condutor não é o cobre, pelo menos da especificação do Inmetro LP. Ele parece um cabo de aço. Entendi. Entendeu? Deve ser um cobre sujo, né? Um cobre que tem muito aço. Você fazer, seja uma emenda de prolongamento ou emenda de derivação, é muito difícil de você fazer. Então, você vê que o cabo tem uma qualidade ruim. Aí você vai ver na conta, por exemplo, da pessoa, por conta disso aí, você vê uma família com um casal mais uma criança, tem gente que chega a pagar aí 250, 270 reais. Aí você vai ver o quê? A própria instalação, que está totalmente fora do padrão. E eu posso te falar, é construtora grande e nova que tem aqui em Poços. Então, sim. Essas construtoras que estão vacaiando mesmo. Eu cheguei a pegar cabo, LP, que dá para decapar na mão. Tem uns na unha, sabe? Na unha. Não precisei usar nem unha. Fiz assim, ó, puxei 2 lados do cabo assim, ó, deu para conseguir decapar. Agora imagina isso energizado, sobreaquecimento, tudo isso que tudo isso não deve passar. É muito perigoso, pessoal. É perigoso de verdade. Ó, o Pablo mandou aqui para mim, pessoal. Vou tentar compartilhar com vocês aqui pra gente, só para entender por que gasta menos, tá? Lá na frente a gente vai quando a gente for falar de dimensionamento, isso daqui eu explico com mais detalhes, mas só para o pessoal ter uma noção, ó. Mas, ó, segundo as leis de Ohms, vocês estão vendo aqui a tela aqui? Sim. Olha só, pessoal, tá? Mas olha só. Então, a gente tem aqui, ó, tá? O circuito de 127 e o circuito de 220, né? Os dois circuitos estão ligando um chuveiro de 5.000 kV, tá? Olha só, pessoal, a potência do circuito, ele é dado, tá? Isso daqui é lei de Ohm. Ele pode ser dado por a potência ao quadrado que divide R, né? Então, ó, um sistema 127 volts, a gente faz 127 ao quadrado que divide R, que é a resistência do meu circuito todo aqui, né? Vai dar, ó, 3.840 watts, tá? Olha só, o 220, tá? É o mesmo circuito, pessoal, só que agora eu liguei no 220, né? De novo, ó, a gente faz U ao quadrado sobre R, o U agora é 220, né? A resistência altera, mas o U aumenta, o U, que é o elemento quadrático, ele aumenta muito mais. Então a gente chega perto de 5.000 volts, 5.000 kV, tá? Ou seja, pessoal, com o 127, tá? Além da gente não atingir a potência que a gente quer, muitas vezes a gente acaba gastando até mais para atingir a mesma potência, tá? Se é alguma coisa que, por exemplo, se é um forno, né? Então vamos no caso do forno, né? O forno, se ele for ligado no 127, ele vai demorar muito mais
É isso mesmo. Ele demora muito, muito mais para aquecer a comida, né? Então ele acaba gastando mais energia. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Então, Deu sim, senhor. então vamos lá, ó, pessoal. Vamos falar agora, ó, sobre as linhas elétricas, tá? Então, dentro de um circuito, dentro de um sistema elétrico, de um projeto de instalação elétrica, a gente tem algumas linhas que são diferentes, tá? Pessoal, a primeira linha que a gente tem aqui é a linha de sinal, tá? A linha de sinal é uma linha elétrica, tá? Também passa por dentro da parede, tá? Também aproveita os conduítes, mas não são os equipamentos que estão transportando energia elétrica. E sim, elas trafegam sinais eletrônicos de informação. O que é isso, LP? Me dá um exemplo. Então, olha só, pessoal. Antigamente, né? Hoje em dia, acho que nem. Mas aqui eu acho que todo mundo é velho o suficiente para saber, né? Todo mundo aqui tem pelo menos mais de 20 anos. Antigamente, hoje em dia ainda tem, né? Mas é que toda casa tinha um telefone fixo, né? E esse telefone fixo tinha uma tomada específica para ele, no qual você ligava o telefone fixo, né? Naquela tomada, pessoal, não estava chegando energia elétrica, estava chegando um sinal de telefone, tá? Pessoal, por onde passa a antena de televisão, tá? Também, aquele canal por onde está passando a antena da televisão, né? Dentro da parede, que está saindo perto da televisão, a gente também chama de linha de sinal, tá? Hoje em dia, pessoal, tá? Essa linha de sinal, ela tá sendo cada vez menos ocupada pelo... Ela está sendo cada vez menos... Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Normal? Sim. Ela está sendo cada vez menos ocupada por telefone fixo, né, pessoal? E hoje ela é internet a fibra, né? Então, às vezes, pessoal, tá? Para uma casa muito grande, né? Vamos pensar assim, ó. Eu moro num apartamento aqui, eu tenho um roteador aqui que cobre a casa toda, né? Bom, se eu morasse numa casa que tivesse mais de um andar ou uma casa maior, eu poderia, né, colocar. Então eu ponho repetidores, né? Então eu ponho aqui no meu escritório tenho o roteador, né? Mas não está pegando lá na cozinha. Então no meio do caminho ponho um repetidor, que é um dispositivo que vai pegar esse sinal e vai repetir ele, né? Mas esses repetidores sempre perdem o sinal. Então hoje em dia, normalmente casas grandes com mais de um andar tem um espaço para a fibra correr, né? Então a fibra ela corre e sai mais em um ponto. Comunicação de automação, pessoal. Então eu quero fazer uma casa toda inteligente, né? Então uma casa aonde que eu controlo ela toda pelo tablet. Esse tablet ele tem que estar comunicando com um sinalzinho, né? Ou até mesmo a Alexa. Tem que estar comunicando com esse distribuidor. Toda essa comunicação, né, dos dispositivos inteligentes passam pelo que a gente chama de linha de sinal, tá? Linha externa, pessoal, é uma linha que entra ou sai de uma edificação. Seja ela de energia, de sinal, tubulação de água, de gás, qualquer uma. Mas toda a parte da linha que está ligada com a parte exterior, a gente chama de linha externa, né? Ponto de entrega, pessoal, ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema elétrico, né, da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica do consumo, tá? Nas nossas casas, qual que é o ponto de entrega do nosso sistema elétrico? É o nosso relógio, tá? Então, o relógio que... pessoal, até onde vai a responsabilidade da distribuidora de eletricidade e até onde vai a responsabilidade minha como residente, né? E nesse caso, de quem vai projetar um projeto residente, tá? A responsabilidade da distribuidora de energia, no caso aqui de posto da DME, vai até a entrada do relógio, né? O relógio, aqui ele é marcado como ponto de entrega. Do relógio para frente, tudo que eu fizer, toda a instalação elétrica, tá? É de
é de responsabilidade do cliente, tá? Minha responsabilidade como dono da casa e de quem vai projetar, tá? E a gente tem aqui o ponto de entrega, é o ponto em que uma linha externa penetra numa edificação. E, pessoal, o ponto de utilização é o ponto da linha destinado à conexão, tá? Basicamente, tomada, né? Tomada não é um ponto de utilização, onde eu vou utilizar aquela energia elétrica. A gente chama isso de ponto de utilização. Pessoal, um ponto de utilização, ele pode ser classificado entre outros critérios, tá? De acordo com a tensão da linha elétrica ou a natureza da carga prevista, tá? Então, olha só, ele pode ser um ponto de luz, tá? Ponto de luz é todo aquele ponto no qual vai ser ligado equipamento de iluminação, lâmpadas, basicamente, tá? Ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar-condicionado. Então, lembra que eu falei lá para vocês, né, que a gente tem o que a gente chama de TUG e TUI, né? O TUG, pessoal, que a gente chama de tomada de uso geral, tá? São essas tomadas que a gente tem na nossa casa, que onde a gente, na mesma tomada ali que você liga, na mesma tomada que você liga o computador, né? Depois você desliga o computador e liga o carregador do celular, né? Ou seja, ela é uma tomada de uso geral, ela serve para ligar o carregador do notebook e o carregador do celular, né? Mas a gente tem alguns dispositivos, né? Que precisam de um circuito separado e que gastam uma energia maior, né? Normalmente esses são dispositivos aquecedores, né, pessoal? Então, por exemplo, chuveiro, forno elétrico, aquecedor, ar-condicionado, tudo isso, né? Ele precisa de uma tomada especial para ele, de um circuito dedicado e de uma tomada especial, né? Então a gente tem lá a tomada, o ponto do aquecedor, o ponto do chuveiro, o ponto do ar-condicionado, tá? Tudo isso é feito. Então, uma linha elétrica pode ter um ou mais pontos de utilização, tá? Normalmente tem vários. O mesmo ponto de utilização pode alimentar um ou mais equipamentos. É isso que eu comentei, né? A mesma tomada que eu ligo o carregador do meu notebook, eu ligo o meu celular, depois eu ligo minha batedeira, depois eu ligo minha esteira elétrica. Múltiplas utilizações, tá? Ponto de tomada, pessoal. O ponto de tomada é um ponto de utilização em que a conexão do equipamento ou equipamentos a serem alimentadas é feita por uma tomada de corrente, tá? Esse ponto aqui a gente chama de ponto de tomada. Pessoal, o ponto de tomada pode conter uma ou mais tomadas de corrente. Um ponto de tomada pode ser classificado entre outros critérios de acordo com a tensão do circuito que a gente alimenta, tá? Então, o número de tomadas de corrente previsto, o tipo de equipamento que vai ser alimentado, quando tiver algum equipamento especial, a gente usa, né, o caso anterior, que é o ponto de utilização classificado, tá? O ponto de tomada, ele é mais de uso geral. Pessoal, componentes básicos de uma instalação elétrica, tá? Toda instalação elétrica tem alguns componentes básicos para a gente dimensionar e utilizar, tá? A seguir, eu vou apresentar algum desses elementos para que a gente possa ter o primeiro contato e começar a se familiarizar. É um primeiro contato, tá? Ao longo da disciplina, a gente vai entender muito bem o funcionamento de cada um e vai aprender a dimensionar eles, tá? Porque mais do que entender o funcionamento, a gente vai aprender a dimensionar. Então, vamos começar, ó. Toda instalação elétrica tem interruptor. O interruptor, pessoal, é esse. Aqui na minha câmera, dá até para ver um, ó. E a função dele, ó, quem olhar aqui na minha câmera, eu estou aplicando ela agora, tá? Mas o interruptor é um elemento de acionamento elétrico, tá? Através dele a gente liga ou desliga a iluminação residencial. Pessoal, os interruptores podem ser do tipo simples, tá? Paralelos ou misto. Paralelo, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês que a gente chama de three-way, tá? Que também é o caso aqui, ó, tá? Eu tenho esse interruptor aqui e tenho um do lado da porta, né? Eu posso apagar a luz aqui e acender no outro.
Olha aqui os interruptores, pessoal. Esse daqui é o esquema de ligação do interruptor, tá? Mas isso aqui também eu vou explicar ao longo do curso, a gente vai ver ele detalhadamente. Tomadas, pessoal. As tomadas são utilizadas para fornecer energia, né? São os pontos de tomada para os equipamentos. Essas podem ser de 220 ou 127, né? Olha só, pessoal, essa daqui, ó, tem a terra, né? Eu liguei em fase neutra. Se eu liguei em fase neutra, te conto que essa tomada aqui. Hein? 127. 27. Isso, né? Se eu viesse aqui, ó, fizesse mais uma fase e fizesse esse ligamento fase-fase, seria 220. Lâmpadas, tá? Lâmpada, pessoal, utilizada em residência podem ser do tipo fluorescente ou do tipo LED, tá? Hoje em dia não existe mais lâmpada de resistência, ou como a gente chamava antigamente, lâmpada incandescente. Vocês sabem por que esse tipo de lâmpada é proibida hoje, pessoal? É por causa do risco de incêndio? Também, mas não é só por isso não, sabe? Daniel, a eficiência desse tipo de lâmpada, tá? Ela é entre 40% e 60%, tá? O que isso quer dizer? Que só 40% ou 60% da energia que você estava entregando para ela estava virando luz, tá? Ou seja, vamos supor que cada lâmpada da sua casa te gerasse um gasto de R$10 por mês, né? Esse gasto aqui, se elas fossem incandescentes, só R$4 para real pro real propósito dela, que é a luz, né? R$6, 60% dela está sendo para gerar calor. Normalmente é perda, né? Mas essa perda, na sua grande maioria, é na forma de calor. Então, esse tipo de lâmpada foi banido, tá, pessoal? Porque ela tem uma eficiência energética podre, tá? Ó, comparado com as lâmpadas incandescentes, né? Que é de 85% a 94%, tá? E a gente tem lâmpada LED aí hoje de 96%, 97%, 98% de eficiência energética fácil, tá? Ou seja, quase que toda a energia que está entregando para ela está virando luz, tá? As perdas dela são baixíssimas. Por isso, pessoal, é por essa diferença de perda, né? Que uma lâmpada, por exemplo, se você pegar uma lâmpada LED, né? Vai estar lá assim, ó, por exemplo, tá? Eu tô falando, não sei se são esses valores exatos, né? Mas você pega uma lâmpada LED que tá lá, 9 watts. Do lado tá escrito assim, ó, equivale a 25 watts, né? Ou seja, tá? Para gerar a mesma quantidade de luz, a lâmpada LED gasta 9 watts, e a incandescente gastaria 25. Ou seja, né? A lâmpada de LED ela é praticamente 3 vezes mais econômica. Por isso que lâmpada de LED, pessoal, tá? Ela é muito, muito econômica mesmo, tá? E ela é muito, muito duradoura mesmo, tá? Tanto que isso daí, pessoal, veio... Ano passado eu estava lendo um artigo, né? Se eu não me engano, mas era num lugar respeitado, tá? Não chegou no WhatsApp, não. Mas o pessoal fez um teste, né? E ao longo dos anos, a duração das lâmpadas de LED vem caindo, né? E aí eles estão até falando de obsolescência programada. Porque uma lâmpada de LED, pessoal, antigamente durava 25 anos, né? E agora imagina, para um produtor, não é comercialmente viável eu te vender uma lâmpada hoje e só vou te vender de novo daqui a 25 anos, né? É claro que ele quer estar sempre te vendendo lâmpada. Então, eles estão diminuindo propositalmente, tá? O tempo de duração das lâmpadas LED, justamente para poder, porque o mercado, a lâmpada LED, ela já foi muito cara, tá? Hoje em dia, ela está super acessível. Eu recomendo, pessoal, recomendo mesmo assim, ó, quem não tem lâmpada LED em casa, se você trocar toda a sua iluminação por lâmpada LED, tá? Em menos de um ano, você vai pagar
você vai pagar esse investimento que você fez, tá? A diferença que vai dar na conta de luz, paga esse investimento facilmente em bem menos de um ano. A lâmpada tem de todo jeito, né? Mas a gente tá, ó. Isso daqui a gente pode considerar praticamente, ó, uma linha do tempo, tá, pessoal? Porque a gente tá caminhando a passos largos, tá? Ao domínio do LED, tá? Não vai demorar muito tempo para essas lâmpadas aqui, ó, lâmpada dicróica, lâmpada halógena, tudo isso daqui virar coisa do passado, tá? O LP comentando sobre o LED, Uhum. tem até uma certificação internacional, né? Acho que é LEED que fala. Que é LEED, sabe? Uhum. Que é para indústrias que usa toda a parte de iluminação somente de LED. Somente de LED. É. E eu vou falar para você, viu, cara? Realmente vale a pena, tá? Ele é um investimento que se paga, porque hoje em dia a lâmpada de LED está muito acessível, muito, muito acessível mesmo, tá? Já foi-se o tempo em coisa de 5 anos, tá, cara? 5 anos atrás era muito mais caro do que é hoje. Pessoal, a gente tem aqui, ó, condutores elétricos, tá? Condutores elétricos são os meios, tá? É o que a gente chama de fio. Popularmente é o fio, tá? Mas ele é um condutor, tá? É o meio responsável pelo transporte de energia elétrica pela residência, né? É o que faz a energia chegar em cada ponto de iluminação e cada tomada, tá? Eles são feitos de cobre ou alumínio, tá? Alumínio, dificilmente a gente vai achar uma residência com iluminação de alumínio, tá? Iluminação de alumínio é para outros propósitos. Normalmente a gente faz, para residência, a gente utiliza uma iluminação de cobre, tá? E pelo menos deveria, né? Pelo que o pessoal está comentando aí, o pessoal tá misturando muito ferro no cobre, tá? O que não é bom não, tá, pessoal? Oi, Vinícius. O ano retrasado, no caso, não sei se você lembra, para uma feira de engenharia lá na faculdade. Lembro sim. Então, naquela feira, um rapaz do DME, até estuda lá também, ele disse que existem lugares que, por exemplo, a CEMIG já faz instalação residencial de alumínio. De alumínio? Porque... Por conta de roubos. Residencial, não é na área de distribuição. Não? Deve ser. É porque, pessoal, eu não sei se já ouviram falar, mas tem muita gente que rouba cobre, né? Principalmente iluminação de rua, né? O pessoal rouba cobre, justamente porque o cobre ele é caro, né? Então eles conseguem revender isso a um preço muito bom. O alumínio já nem tanto, né? Eu fiz estágio no DEMAI até Eu achei que você ia falar quando que você levou o condutor de cobre grandão. Ah, é verdade, né? Eu levei também. Uhum. Eu fiz estágio no DEMAI até meio desse mês. O LP, e o que o pessoal rouba de cobre, eu acho que para ser ladrão tem que ter requisito de técnico no Senai, no Dom Bosco, coisa assim. Mas eu vou falar para você, tem muita gente que morre, viu? Não, Tentando roubar cobre. Porque o pessoal rouba muito, cara, rouba muito. Você vai lá para uma elevatória, fica assim quase um dia parado, meio período parado, zero abastecimento no setor da cidade por conta de roubo. Enquanto você está instalando, eu falei pro pessoal lá, ó, eu aposto que tem alguém vendo a gente colocar de novo. De olho, né? Para ir lá e roubar. Não deu outra. Passou uns 5 dias, roubaram no mesmo lugar. O pessoal fica de olho mesmo. É porque é caro realmente, né? O pessoal consegue um bom dinheiro fazendo isso. Mas também é perigoso, né? Porque quando você vai fazer a instalação lá, você desliga a luz, você desliga a energia, né? Os caras não, cara. Os caras vão lá e se arriscam mesmo para roubar o cobre. Acontece muita gente que sofre acidente e até morre porque estava tentando roubar cobre. O pior é quem compra. Oi? Pior que é quem compra, né? Pior Talvez. é quem compra. Com certeza. Ou coisa de ferro velho. Você faz um desmanche num carro aí, o pessoal vai lá e compra a peça. Talvez a fiscalização de linha Também. Acho que tentar tratar nas duas pontas, né? Eu acho. Porque
quem paga é a população mesmo. É, né? Com certeza, é imposto, né? Oi, Daniel, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que uma vez eu trabalhei numa obra em Ribeirão Preto e a gente fazia aterramento com cobre, sabe? Uhum. E estava roubando tanto cobre, eles contrataram um policial militar para trabalhar à noite lá, sabe? Uhum. Aí ele ficava armado lá dentro da obra porque o pessoal ia lá roubar cobre. E ainda mais aterramento que é a malha toda, né, Isso, cara? a malha mais grossa de cobre. E os caras fazem a festa mesmo. Ali os caras pegaram dinheiro. Olha só, pessoal, tá? Então, ó, os cabos são feitos de cobre, né? Deveriam ser. Os cabos são identificados em uma instalação elétrica pela sua cor, pela cor da isolação, tá, pessoal? O cobre ele tem uma cor só, cor de cobre, né? Mas olha só, sendo comum vermelha ou preta para fase, né? Então, se a gente pega um cabo que ele tem o envolto dele, a proteção dele vermelha, esse cabo a gente utiliza para fase, né? Azul para neutro e verde ou verde e amarelo para terra, tá? Pessoal, esses cabos, né? Existem cabos de diferente seção transversal. O que é seção transversal, ó? Vamos pensar que esse aqui é um cabo, ó. Seção transversal, pessoal, o pessoal também chama popularmente de bitela do cabo, tá? Mas ó, o diâmetro do cabo aqui, tá? A LP, isso faz diferença? Sim, tá? Quanto maior o diâmetro do cabo, tá? Mais corrente ele consegue transportar, tá? Então, cabos de maiores medidas transversais transportam mais energia do que cabos de menores transversais. Olha aí, pessoal, condutor, ó. Esse daqui é o mais comum, ó. Cabo isolado, tá? Mas, ó, cabo multipolar, tem 2 condutores passando dentro dele, né? Então, a gente tem, pessoal, cabo a gente tem de várias formas. Cabo com isolamento, por exemplo, ó. Esse cabo aqui, pessoal, tranquilo, né? Para passar numa residência, né? Mas vamos supor que eu vá fazer instalação numa indústria cheia de equipamentos com interferência eletromagnética. A gente precisa colocar um cabo blindado, que tem esse escudo aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, para proteção de interferência eletromagnética. Então, existem vários tipos de cabo para várias aplicações, que a gente também vai trabalhar ao longo da disciplina. Eletrodutos, pessoal, ou como eu chamo, ou caixas de passagem, tá? Ou conduítes, tá? Pessoal, ele é responsável pela infraestrutura residencial, tá? É por onde os meus fios vão passar dentro da parede, né? É aquilo que eu falei para vocês. Meu fio não vai ficar solto dentro da parede, ele fica dentro do meu eletroduto, tá? O eletroduto, pessoal, pode ser de plástico, pode ser de metal, tá? Tem vantagem, cada um desses tem vantagens e desvantagens, tá? Para troca de temperatura, risco de incêndio, então é uma escolha, tá? Normalmente, quando é dentro da parede, a gente usa de plástico. Se vai ser uma instalação externa, o pessoal usa de ferro, né? Porque aí vai ser externo, tem que ser mais reforçado. E a caixa distribuidora, pessoal? Essa caixa distribuidora é onde chega, tá? É um ponto de derivação, né? Então, ele liga cada caixa, né? É ligada em outras caixas através de eletrodutos. Então, eu tenho um ponto, pessoal, tá? Onde, por exemplo, ó, eu chego com um eletroduto até a sala e esse eletroduto aqui vai alimentar o quarto 1 e o quarto 2, né? Então, nesse ponto de derivação aqui do eletroduto, a gente coloca uma caixa de distribuição, tá? Então, ó, tá chegando lá do meu painel elétrico, tá? Tá chegando um eletroduto aqui até o corredor, né? E aí aqui no corredor tem o quarto 1 e o quarto 2. A gente coloca uma caixa de distribuição e separa esses eletrodutos. Pessoal, então olha, aí a pergunta que o Vinícius fez. Mas o engenheiro ou o arquiteto vai disponibilizar para mim? Ó, para a gente, para a confecção de um projeto elétrico, inicialmente é necessário a gente ter em mãos a planta baixa da residência, tá? Feita por um engenheiro civil ou arquiteto, que será
utilizada para alocar os componentes elétricos. Então, para fazer o projeto elétrico, primeiro a gente tem que ter a planta baixa da residência. Pessoal, para seguir, tá, o projeto elétrico, a gente segue essas etapas aqui que eu vou trabalhar com vocês, tá? E cada etapa dessa daqui, ó, a gente marca como uma aula. Tá, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aulas. Algumas etapas eu gasto mais de uma aula, outras aqui a gente vai ter, nesse intervalo a gente vai ter algumas aulas práticas, tá? Mas olha só, o projeto, tá? A gente começa fazendo um projeto elétrico pelo projeto de luminotécnico, tá? É o projeto de iluminação. Pessoal, toda residência tem um projeto luminotécnico, tá? Às vezes não, às vezes a gente só calcula a carga de iluminação e tomada, tá? Mas um projeto luminotécnico, quando ele vai ser um ambiente de trabalho, tá? Ele é muito bem-vindo, tá? Então, quando eu vou projetar um ambiente onde as pessoas vão trabalhar, a gente faz o que a gente chama de projeto luminotécnico. Depois, pessoal, a gente faz, ó, a distribuição de cargas de iluminação e tomada, tá? Feito isso, a gente dimensiona os padrões de entrada, divide os circuitos, elabora o diagrama elétrico, dimensiona condutores, dimensiona eletroduto e faz o diagrama de quadro de distribuição, tá? Esses são os 8 passos para fazer um projeto elétrico, tá? E a partir da próxima aula, pessoal, a gente vai começar passo a passo, tá? A gente vai ver passo a passo como que se faz isso. Eu até volto nessa figura, ó, então vamos para o primeiro passo, aí a gente faz. Ó, acabamos o primeiro, vamos para o segundo, e eu volto nessa figura de novo, tá? Mas um projeto elétrico... Ô, Pablo, você já faz projeto elétrico, cara? O LP eu aprendi, cara, mas eu não trabalho com isso aí, não. Faz Não muito trabalha, não? Não. Projeto. É, porque tem alguns softwares de projeto elétrico, tá, pessoal? Mas que eles são pagos. Eu vou trabalhar com vocês aqui eu não vou utilizar software pago. A gente vai trabalhar com planilha de Excel mesmo, AutoCAD, tá? Mas, por exemplo, eu tinha um aluno no semestre passado que ele trabalhava com isso, então ele tinha acesso ao software e me entregou as planilhas do software, né? Eu falei que se você fizesse, você poderia utilizar também. Mas o conceito é o mesmo, tá, pessoal? O conceito é um só. Isso que é o mais importante. O LP. Oi. Por exemplo, aí no caso, essa disciplina a gente vai aprender a fazer projeto elétrico. Uhum. Mas tá certo que na sala tem arquiteto, acredito que o arquiteto vai poder fazer a planta elétrica, até os 1000 volts no caso, né? Isso, vão poder. E, por exemplo, aí com certeza, sem dúvida nenhuma, engenheiro eletricista também. Também. Mas o engenheiro de controle de automação? Pode também. Mas vai estar habilitado a fazer... Sim, pelo CREA ele é habilitado. Ah, entendeu. O engenheiro de controle de automação pode. Projeto de baixa tensão, né? Projeto de baixa tensão, o arquiteto pode, engenheiro de controle de automação pode. Se eu não me engano, até engenheiro civil pode. Agora, alta tensão só elétrico, tá? Entendi. Mas de baixa tensão pode sim. O CREA permite. Não é comum, tá? Mas pode. Entendi. Fala assim que às vezes vai ter algum setor de indústria, alguma coisa que às vezes precisa, entendeu? Uhum. Com certeza. Não, mas ele pode sim. É que, na verdade, eu acho que indústria já fica um pouco mais especializado também, né? Indústria normalmente também dificilmente é menos de 1000 volts, né? Sempre tem equipamento lá de altíssima tensão, e aí... Eu digo assim, por exemplo, esse tempo agora chegou um maquinário novo. Aí teve que fazer a instalação dela, entendeu? Uhum. Quem acompanhou lá, que eu vi, quem acompanhou a instalação foi os técnicos da máquina e engenheiro mecânico, entendeu? Uhum. Né? Nem eletricista, nem de controle de automação tava lá acompanhando. Mas era uma máquina de trifásica, entendeu? Entendi.
Instalação de baixa tensão, eu sei que tem várias especialidades podem fazer. O mecânico eu não sei te falar não, tá? Eu sei que o de controle e automação pode, eu sei que o civil pode. Provavelmente o mecânico também deve poder, tá? Mas de baixa tensão é mais tranquilo, de alta tensão que já fica mais restrito. Pessoal, Não só isso, LP, mas também tem a parte de potência, né? Às vezes isso. a pessoa consegue fazer, mas ele tem limitação de Tem potência. a limitação do conhecimento de potência, da parte de CEP. É isso mesmo. Isso que é a É, diferença do técnico para o engenheiro? Também, né? Que normalmente o técnico ele é mais responsável pela instalação. Projeto, quem faz projeto é engenheiro, né? até onde eu sei, eu acho que o técnico consegue fazer uma instalação e acho que até 75 kVA, alguma coisa assim, que é o limite. Mas eu não lembro se é isso mesmo. Não, mas a diferença é basicamente essa mesmo, tá? Quem é o projeto. É claro que assim, né? 1 milhão de técnico que faz projeto aí para engenheiro, engenheiro só assina. Existe, né? Mas teoricamente, né, que projeto é uma competência exclusiva de engenheiro e arquiteto, tá, pessoal? Engenheiro e arquiteto, né? O técnico ficaria só pela parte técnica de instalação mesmo. Mas a gente sabe que na realidade, né, a gente vai ter muito técnico que faz o trabalho, que faz o projeto, e o engenheiro só chega lá e assina. Pessoal, projeto luminotécnico, né? Se eu começar a falar agora, não vou nem começar, já vai acabar a aula, então vou encerrar por hoje. Tá? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar?